Bom dia, paz do Senhor. Eu sou a Ana Gisele, participo da missão com crianças aqui no Tempo Central da 14 de março, na Igreja Mãe. Vamos hoje falarmos a lição de número 6. Mas antes vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir a direção do Espírito Santo para fazermos o melhor para Ele. Senhor Jesus, te damos graça, Pai, por mais um dia na Tua presença. Que Tu venhas conduzir, Pai, de forma clara, objetiva, como Tu queres que faça o Teu trabalho. Capacita-nos cada vez mais, Senhor. Prepara os corações e assim, Senhor, continua conosco, Senhor, até a Tua vinda. Amém. Olha lá, irmãos, o que eu tenho que partilhar para vocês, né? Que é o assunto da lição, que é a sabedoria ensina os filhos. E isso é algo muito importante nós estarmos enfatizando com as crianças sobre o quê? Que as crianças, no caso, né, que nós vamos falar para as crianças que elas precisam obedecer os pais, obedecer os mais velhos, obedecer a tia lá da escola, obedecer a tia da EBD, a importância, né, da questão da obediência. A gente sempre vai estar trabalhando sobre isso. E o tesouro, o Encontrando o Tesouro, né, o livro que nós vamos ter como base agora é Provérbios 10-20. Guardando no coração. Eu sempre falo isso para vocês. Eu consigo lembrar o versículo, porém não lembro a referência. Aí eu digo, ai meu Deus, então eu preciso estar conversando com os nossos irmãos em Cristo para que quando eles forem ministrar com as crianças estejam sempre ensinando o guardando no coração e a referência onde encontra-se aquele versículo. E o guardando no coração dessa semana é: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo entristece a sua mãe. Então a gente vai falar para ele o que é que deixa o coração triste de uma pai e de uma mãe? A desobediência. O que é que deixa um coração alegre de um pai e de uma mãe? O quê? A obediência. A obediência em quê, tia? A obediência, sempre está falando com a criança, a obediência em arrumar a cama quando a mamãe pede. A obediência em quê, tia? A obediência em quando não beliscar o coleguinha, a não responder ao pai, a não responder à mãe. Então, o que eu tenho que ter como base aí? Sempre está fazendo é o que eu sempre digo, a relação com o cotidiano de uma criança de jardim. Né? Sempre está levando a palavra do Senhor no contexto com o vocabulário que eles consigam compreender. Ressalto mais uma vez que nós vamos passar, mas quem vai fazer realmente o trabalho é o Espírito Santo. Então, por isso eu sempre peço, Senhor, me ajuda, que não seja eu ali, porque se for de mim mesmo eu não consigo, né? E sempre está falando com as crianças sobre isso. Então, quando a gente for trabalhar a sabedoria ensina os filhos, que é o assunto da nossa lição, e o versículo aí eu fiz para vocês, assim, eu fiz algo bem simples, que é para contar com o material. Peguei uma folha de papel A4, coloquei o assunto, né, o assunto da lição, e coloquei eu chamo isso de floquinhos. Por que eu chamo de floquinhos? Quando eu comecei a trabalhar só com educação infantil e do fundamental menor, eu precisava de incentivos. Esses furadores aí, que antes eram até mais baratos, agora eles estão caros, eu ganhei. Eu fui abençoada com uma bolsinha cheia de furadores. Eu justamente incentivava, quando eles faziam as atividades da sala, né? E dava para eles uma quantidade X, fazíamos lá um combinado. Então, eu peguei isso, eu disse, vou mostrar isso para os irmãos. Isso serve também, sabe, paizinho, professores, irmãos em Cristo, para que até você, quando for dar aula, sua aula ministrar lá na IBD, eu levei para minhas crianças, né, até eles, eu quero o coração amarelo, eu quero o coração vermelho. Incentiva para que ele preste atenção. Serve como uma troca porque às vezes eles estão um pouquinho assim agitados, um pouco dispersos, e isso serve como incentivo. Aí eu disse, então eu vou colocar o assunto da lição, e vou colar isso para ficar diferente. E aí no final da aula você pode até entregar para a criança, porque aí o que acontece? Ela fica feliz e elas guardam. Eu posso falar que guardam porque os meus alunos na minha vida secular, tem alunos que já estão no Fundamental 2 e até hoje eles me recordam, falam de mim sobre isso e tem isso aqui guardado. Então, a importância, né? Às vezes, assim, você como um adulto,
Você não quer dar valor para essas coisinhas que são pouquinhas, mas para eles assim é muito importante. São coisinhas simples, mas que fazem toda a diferença. E fica bonitinho, ó. Claro, se você tiver ai, mas eu não tenho papel, não tenho como imprimir, eu não tenho papel cartão. Então, ó, o que eu precisei foi uma caneta, um papel A4 e isso aqui. Eu sempre falo criatividade e sempre pedir ajuda para o Senhor, né, para o Espírito Santo, para que ele venha realmente te dar essa criatividade. E coloquei o versículo bíblico eu coloquei menor já em uma outra folhinha. Mas isso não te impede de colocar separado e fazer com que todas as crianças segurem uma plaquinha dessa na hora da apresentação do versículo bíblico. Também é muito importante isso. Aí coloquei lá os floquinhos, né, digamos assim, para que ele viesse trabalhar. Isso aqui é uma sugestão minha, né? A revista ela nos diz para nós termos um cartaz de coração, né? Com um versículo, eu resolvi colocar dessa forma. E diz também, ele te dá as três imagens. Quais são as três imagens? As três figuras. A 17, a 18 e a 14, tá? A 18 é um coração triste. Foi impresso, ela tá aqui, mas foi feito também, ó, um coração triste de EVA, tá bom? Então fica a seu critério. Você não quer imprimir, quer fazer maior, quer fazer menor? Eu digo assim, o bom de você fazer um pouco menor é porque no final da aula você pode estar dando a sua criança, para que ela justamente possa recordar, né? E isso é memória afetiva. Memória afetiva é algo que eu tenho... É impressionante que ontem eu tive um retorno às minhas, digamos assim, quando eu era mais nova, falando justamente sobre isso, de quanto é importante, porque foi uma mulher já hoje, né? E recordando de um brinde que a minha mãe fez. Então, geralmente eu gosto de fazer menor, já com o objetivo de que a criança possa levar para casa aquilo. Aquilo é uma memória afetiva para o resto da vida, porque olha, ela já sendo adulta hoje, lembrou com riquezas de detalhes. Então, às vezes a gente não quer dar valor nisso, aqui, mas eles lembram, né? Então, isso aí é muito bom. E a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Então, você fazendo esse versículo, o assunto da lição nesse papel que dá para cada criança, você pode ter, eu tenho 12 crianças, faço 12 papéis desse. Dou para cada criança levar. O versículo. Coloca assim os floquinhos ou algo que você tenha, faça coração de papel, não sei. Isso dê para sua criança, serve como brinde daquele dia da lição. E aí ela vai o quê? Ela vai justamente lembrar e vai guardar. Então são memórias afetivas para o resto da vida da criança. Né? E nós temos hoje nas nossas memórias de quando criança, quando adolescente. Tá? Aí então eu fiz o coração triste, né, de EVA, e fiz um coração alegre. Assim, evitem de dar o coração triste, porque aí já vai, né, a gente está falando de Jesus. Jesus ele não é triste, Jesus é alegre. A gente que passa por momentos difíceis, mas quando a palavra do Senhor fala que quando a gente está na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Né? Então a gente não vai dar para uma criança um coração triste. Então, na vez do versículo, eles não sabem ler. Faz um coraçãozinho alegre, né? Para remeter a ideia, né? Questão. Faça algo que nos remete ao que é a obediência. E sempre está vinculando que a obediência gera bênção, que a obediência ao Senhor Jesus deixa o coração do Senhor alegre. Você fez isso, você recitou o versículo, você vai ter direito a um saquinho com floquinhos. Eu até peguei esses saquinhos lá. Isso daqui é importante também, isso também não custa tão caro, né? Aí dá para você estar presenteando a criança com isso. Né? A outra imagem que ele nos fala é de uma família, né? Uma família completa aqui. E aqui a gente traz a imagem, que é a imagem da figura número 14, que no caso é o pai, a mãe, os filhos, né? E por último, a imagem que eu vou ressaltar, que a gente vai mostrar muito às crianças, eu peço que vocês mostrem muito às suas crianças, podem fazer maior, que são justamente aquelas coisas que não agradam ao Senhor, né? Que vai fazer com que a gente não se empreenda no momento que a gente está o quê? Estudando a palavra. Você tem que começar a criar consciência na criança, conversar com ela, de que quando ele for para EBD, não é necessário levar uma bola, não é necessário levar um celular, um tablet, seja lá o que for, não é necessário levar uma boneca.
Porque lá na EBD eu preciso aprender a palavra do Senhor, né? Então você quanto adulto, você quanto ministrador ali da palavra do Senhor que vai mostrar para eles. Eles sabem já. A criança do jardim, ele sabe que quando tem um círculo, algo dentro e tem um traço assim, ele sabe que não é legal, que não é para fazer, ou se for uma atitude, que não é para levar, se for esse caso, entendeu? Eu digo que os melhores, tu quer fazer um projeto na escola ou fazer um projeto, comece com as crianças. Porque elas são os melhores divulgadores. Eles chegam em casa falando tudo. Então, cabe a nós, quanto ministradores da palavra, nós realmente, com a ajuda do Espírito Santo, só para falar isso a vocês, não esquecendo, que é necessário para a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender verdadeiramente, é o quê? Esquecermos por um minuto isso aqui. E mostre, né? Geralmente, quando eu estou ministrando, que costuma alguma criança trazer brinquedo, eu recolho esse brinquedo de olha, eu dou no final da aula. Agora não é o momento. Agora é um momento que a gente vai dar nossa atenção exclusivamente para a palavra do Senhor, né? Então, aí é quando ele fala, né? A sabedoria de ensinar os filhos. Aí ele diz assim, mas poxa, vai para as crianças, mas é justamente na lição, o assunto da lição é dessa forma, mas é nós, quanto adultos, que vamos falar, olha, meu filho, começar a dar questões dos comandos, dos valores, você tem que obedecer, você tem que não levar isso na hora do momento da EBD, né? Evitar de beber água, evitar de ir ao banheiro, porque esse momento é pouco, é tão pouco tempo, a gente passa o quê? 1h30, no máximo 2. Então a gente precisa ficar atento a todos os ensinamentos que ali forem ministrados, né? Isso a gente sempre está falando para as crianças, né? O que mais? A Bíblia, né, como a gente falou, sempre está mostrando para eles a Bíblia. Tem umas Bíblias ilustradas agora, muito lindas, eu acho. Elas têm umas menores, umas sem palavras algumas, só mesmo só texto não verbal, que no caso é só as imagens. Tem umas com pouco texto verbal, no caso. Aí, se você tiver uma Bíblia disponível dessa, tá mostrando para a criança, né? Ter o hábito de levar a Bíblia, ter o hábito de abrir a Bíblia para ensinar para elas, né? Isso tudo é importante. E aí você vai no decorrer da história, né? Falando, a história passa, nós aprendemos que o livro de Provérbios fala sobre o quê? A sabedoria de Deus. Aí você vai falar a importância desse livro, né? Aí você pode falar um pouquinho, ainda que talvez bem sucinto, tá? Não vá se prender muito porque é criança de jardim, mas falar quem escreveu o livro, se ele está no Novo, no Velho Testamento. Isso são informações que você pode estar dando às crianças que vai estar ajudando a ela ter um conhecimento bíblico já futuramente. Quer dizer, ele vai adquirindo, né, ao longo da vida dele, assim como nós quanto adultos, né? Irmãos, eu acredito que dessa forma você vai estar conseguindo desenvolver um bom trabalho no assunto da lição, né? Ressaltando sempre, falando o assunto da lição, o guardando no coração, né? Que às vezes a gente esquece de estar falando, mas sempre comentem com ele, peça para que eles repitam. Eu brinco com os meus assim, bora lá, quem tomou café hoje? Bora ver quem fala mais alto, as meninas ou os meninos, né? E aí eu digo, bora falar bem forte. Claro que o primeiro momento eles vão falar um pouco mais fraco porque eles não gravaram, mas depois sim eles vão gravar. E com certeza eles vão aprender, porque quando chega em casa eles falam, né? Eu aprendi hoje isso. O versículo encontra-se em Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Geralmente eu não falo capítulo 10, versículo 1, porque fica muito extenso. Aí eu falo Provérbios 10, 1, que é para eles gravarem o versículo e a referência, né? Como eu falo. Não esqueçam da referência. Eu sei o versículo e muitas vezes esqueço a referência. E é isso, irmãos. Acredito que eu espero, melhor dizendo, ter contribuído para que as aulas de vocês fiquem mais ricas, mais abençoadas, né? Mais atrativas também, né? Mas eu sempre ressalto, é algo assim comigo. Nós temos que ter o domínio mesmo. Então, é primordial que a gente possa estar estudando a palavra antes, estar estudando o versículo, porque eles são crianças. Criança é fácil. Não. Eles são muito atentos. Então, se você não tiver o domínio, eles te pegam. Porque eu já contei, já compartilhei com vocês aqui uma experiência que eu tive, eu estava ministrando e uma criança de 4 anos fez uma pergunta. E se eu não tivesse estudado?
Se eu não tivesse... Então ali Deus ele vai permitindo para que cada vez tu venha fazer um trabalho melhor. A gente sabe que o trabalho do Senhor é algo que tem que ser feito com excelência, né? E também nós temos que estar estudando, estar vendo o que a gente pode, o que tem para ser adaptado para a nossa faixa etária, para a nossa igreja. Eu sempre falo essa questão da igreja, porque nem todas as igrejas elas não são iguais. Então, umas elas detêm mais condições para estar incrementando e outras não. Então, eu penso muito naqueles que têm menos, porque aí às vezes a gente acaba se desmotivando por ter menos. Então, por isso eu digo assim, é muito interessante você não deixar de fazer a obra por ter menos recursos, tá? Vai adaptando o recurso que você tem na sua realidade, mas não deixe de fazer, não deixe de ministrar para uma criança. É algo que eu tenho visto muito, eu vejo muito no meu cotidiano, que as crianças elas estão sendo bombardeadas com informações satânicas mesmo. E nós, quanto adultos, quanto servos do Senhor, né, quanto ministradores, que nós somos isso, estamos levando a palavra do Senhor, é necessário nós o quê? Sermos mais inteligentes, mais capazes de fazer a obra do Senhor do que os inimigos do mal mesmo. Então, as crianças elas estão sendo bombardeadas com informações que não é para ser bombardeadas. Então, eu tive uma experiência essa semana com criança, né, que às vezes eles brigam entre eles, então tu vai fazer aquele papel de conciliação e tu vê que ela está irredutível. Então, no meu caso, eu fico um pouco entristecida, porque depois é uma criança. E a palavra fala, né? Qual é o símbolo que a gente entende como criança? Que tu briga com ela, tu faz uma coisa, naquele momento ela esquece. Então, é por isso que eu falo, as crianças a gente tem que estar tendo muito cuidado, tá, irmãos? E é isso. Espero que na próxima a gente possa estar contribuindo mais. Até a próxima, meus irmãos. Vamos finalizar com uma oração, né? Para agradecer ao Senhor mais uma vez. Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, que possa, Senhor querido, tocar os corações, Senhor, daqueles que precisam de um pouquinho mais, Senhor querido, de entendimento de como fazer a Tua obra, Pai. Assim, continua nos capacitando, Senhor. Precisamos de Ti, Pai, todos os dias e todos os momentos. Abençoa todos, Senhor, que estão, Senhor, à frente deste trabalho. Abençoa, Senhor, este casal, Senhor, que tem se prontificado, Pai, que Tu possa abrir as comportas dos céus, Pai. Abençoa os professores, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor Jadiel. Abençoa a todos, Pai. Alcança, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, querido. Senhor, vai com providência, porque Tu sabes o que cada um precisa, Pai. Assim, Senhor, nos concede, Senhor, cada vez mais dias na Tua santa presença, Pai. Nos ensina, nos molda, Pai. É o que nós te pedimos. Amém.